Bom, eu vou falar da segunda fase do tribunal do júri. Depois de preclusa a decisão da denúncia, depois que não restar mais recursos, o juiz-presidente pegará os autos, receberá os autos e dará o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem. Nesse prazo, elas poderão arrolar testemunhas, 5 no total, 5 para a defesa, 5 para a acusação. Poderão requerer diligências para que sejam produzidas provas. Depois dos 5 dias, os autos voltam ao juiz. Ele fará um relatório e marcará a data do julgamento, do plenário. No plenário, o plenário seguirá o rito seguinte: será formado por um juiz togado e 25 jurados. O juiz fará o sorteio desses jurados. A defesa e a acusação poderá recusar motivadamente, não há limite, quantos jurados quiser, mas sem motivação poderão recusar 3 cada um. O promotor poderá recusar 3 e a defesa poderá recusar 3. Formado o conselho de sentença, os 7 jurados farão juramento. Eles prometerão julgar segundo as suas consciências e como melhor lhes prover. Depois o juiz começará a instrução do júri. Primeiro se ouve o acusado, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. O juiz perguntará primeiro, a acusação segundo e a defesa em terceiro lugar. Os jurados não poderão fazer pergunta direta para as testemunhas e para o acusado. Ele deverá fazer a pergunta para o juiz e o juiz é que fará a pergunta para o acusado. Já o promotor e o advogado de defesa poderá fazer pergunta direto para o acusado e para as testemunhas. A sequência: quando for testemunha de defesa, a defesa fará primeiro o juiz fará a pergunta, depois a defesa e depois a acusação. Quando for testemunha de acusação, primeiro o juiz, depois a acusação e depois a defesa. Mas se a testemunha tiver cláusula de imprescindibilidade, o julgamento, e ela não estiver presente e não conseguir conduzi-la até o tribunal, não poderá ser realizado o júri. Deverá ser marcada outra data. Porque quando se arrola as testemunhas, se a testemunha tiver escrito cláusula de imprescindibilidade, não poderá se realizar o júri sem essa testemunha. Depois de ouvido o acusado, as testemunhas, abre-se para a fala para a acusação e para a defesa. A acusação terá 1h30 para falar. Depois a defesa terá 1h30 para falar. Se a acusação quiser fazer a réplica, ela terá 1 hora para fazer a réplica. E aí a defesa terá direito automaticamente a fazer a tréplica, também de 1 hora. Mas e se tiver mais de um acusado? Se tiver mais de um acusado, será somado mais 1 hora, tanto na fala inicial da defesa, da acusação e da defesa, quanto da réplica e da tréplica. Então ficará 2h30 para a acusação, 2h30 para a defesa. A réplica terá 2 horas para a acusação e 2 horas para a defesa. Depois, o promotor
E nessa fala da acusação, o promotor não poderá fazer referência à pronúncia. Não poderá usar a pronúncia como meio de acusação do réu. Não poderá. Depois, os jurados seguirão, depois de ouvido todas as testemunhas, provas testemunhais, o juiz, o promotor, o advogado de defesa, um oficial de justiça e o conselho de sentença, os sete jurados, seguirão para uma sala especial, onde será votado os quesitos. O juiz perguntará quesito por quesito. Os jurados não poderão conversar entre si. Eles não fundamentam as suas decisões. Só votarão sim ou não em uma cédula. E o oficial de justiça recolherá as cédulas e o juiz contará. O primeiro quesito é materialidade. O segundo, autoria. E depois o juiz perguntará se os jurados absolvem ou condenam o acusado, sim ou não. Se o jurado absolve o acusado, ele vai responder sim ou não. Depois disso, o oficial de justiça recolhe as cédulas num saquinho e o juiz conta. Se a maioria der sim, o acusado é condenado. Se der não, ele é absolvido. Só que essa contagem vai até der maioria de 4, para não violar o sigilo das votações. Quando der a maioria de 4, ou sim ou não, o juiz para de contar. Depois o juiz fará a dosimetria da pena com essas sentenças e proferirá a sentença. Só isso. Aqui termina a segunda fase do Tribunal do Júri.